Olá, gente, aqui é a Rafa Fustan e a gente vai comentar sobre uma minissérie de true crime chamada Os Crimes da Nossa Mãe. Já aviso que tem spoilers nesse vídeo, a gente vai, vou dizer qual que foi as minhas impressões, que eu fiquei impressionada de verdade, real, oficial com essa história. Ela é dos mesmos produtores que fizeram A Garota da Foto e o outro que eu comentei outro dia, que eu já não esqueço, que eu já comento tanto com você, as coisas que eu já tô aqui e esquecidíssima. Mas vamos lá comentar então sobre essa história, que tem 3 episódios de 50 minutos e que aconteceu em 2019 o crime, então tá fresquinho a história. E também, né, a assassina ainda está viva, parece. Vamos lá, vamos falar sobre a história. A narração toda, a história é contada pela versão, né, pelo rapaz, o único que tá vivo, na verdade, que é o mais velho, que é o Colby. O Colby, ele é o filho mais velho da Lori Vallow. O Colby hoje em dia tem 26 anos e ele narra pra gente como que ele descobriu que a mãe, né, ajudou a matar ou matou, e eu vou dizer pra vocês porque a gente não sabe com toda certeza ainda, os irmãos deles mais jovens. A Lori Vallow é uma mulher muito bonita, foi casada 5 vezes e no segundo casamento, né, no segundo ela teve o Colby, que é esse mais velho, e no quarto casamento ela teve a Tylee e o JJ. A Tylee tava com 16 anos, o JJ com 7. Esse menininho, ele era autista. E aí ela narra assim, né, desde que ela começou indo pra igreja e tal, e ela era uma mulher muito amorosa com os filhos, uma boa mãe, todo mundo gostava dela, até que tem a virada de chave na história mesmo, que o filho conta pra gente, narrando pra gente, que a mãe começou a ficar muito estranha. Ela era casada com um cara chamado Charles, que era um marido que os filhos gostavam, se davam super bem com ele, quer dizer, era o pai de um deles, mas o mais velho adorava. Ele começa a narrar sobre o casamento, né, quando ele casou, e a mãe dele ficou com ciúme e tal, mas até aí ela era uma mulher, né, normal. Acontece que um péssimo dia, não vou dizer um belo dia, porque não seria, ela vai até uma palestra de um cara que tem o nome de Chad Daybell, e que seria o 5º marido dela. Esse cara era famoso por escrever alguns livros que envolviam religião, sobre a Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, né? Aqueles são os mormons. E eu até tenho muitos amigos que são, tá, dessa igreja, então assim, não tenho, né, nada assim de falar mal, não. Ele mesmo que é uma pessoa satânica, né? Ele e é uma religião que é bem americanizada. Eles ficam em Utah, se eu não me engano, e são aqueles rapazes que ficam até aqui mesmo no Brasil, indo na casa, são missionários que chamam, né? Bom, esse homem veio dessa religião e ali ele começou a construir, dizendo que ele era o próprio, em vez de ser o Jesus Cristo que voltaria, ele era a pessoa encarnada, ele que voltaria no lugar de Jesus Cristo, e que via uns zumbis. As pessoas eram zumbis que precisavam ser dizimadas ou mortas, né, para esse retorno. Ou seja, um cara completamente fora da casinha. Acontece que ela começa a mudar o jeito dela por causa dele. E várias mensagens são trocadas e apresentadas nesses 3 episódios de 50 minutos, onde aparece ali o que ele mandava pra ela, dizendo que ele teve um sonho, que sabia que ia conhecer a mulher da vida dele naquele dia, dizendo que ela era especial e tal, e ela foi caindo ali naquela história, se deixando contaminar, fizeram uma verdadeira, né, lavagem cerebral nela, e ela começa então a mudar dentro de casa e com a sua família também. Ela se separa então desse homem, que era o Charles, né? E ele tinha uma esposa chamada Tammy, né? A Tammy, ela é assassinada por eles. A maneira como eles foram assassinados, gente, infelizmente a gente não sabe muita coisa. Por quê? Porque ainda está em investigação. Por causa da pandemia, teve um certo atraso no julgamento também. E porque o advogado dela de defesa conseguiu que ela fosse considerada incapaz, incompetente, o nome desses aí, pra ser julgada como se ela fosse ali uma pessoa com a saúde mental que não tá em dia. A gente realmente não tá, mas ela merece tudo de pior, né? Porque, afinal de contas, quem é que mata os... Mãe é pra proteger. Você imagina uma mãe que mata 2 menores de idade ainda por cima. Bom, enfim, a gente então vai começando a ver os depoimentos e em alguns momentos dá muita raiva, porque a mãe dela, por exemplo, quando teve essa questão de os filhos sumiram, quem começa a procurar os filhos é exatamente os avós, né, que são pais daquele lá que já tinha morrido. Eles querem ver a criança, o JJ, né? E aí eles começam a perguntar, o JJ, não sei, e ela tá sempre dando uma desculpa, e não fala onde tá. Outra coisa que é bacana também é que a gente vê eles sendo procurados
né, os policiais indo até a casa dela e tudo, bastante filmagem, porque os policiais têm até uma coisa que no Rio de Janeiro já foi aprovada, mas não tem até hoje o uniforme dos policiais daqui, que é aquela câmera que filma, pediu pra vir até aqui, fez enfim, ligou a polícia, chamou a polícia, quando chega, ele tá filmando aquela ocorrência. Bom, durante essa história várias coisas acontecem. A gente vai ficar com raiva da mãe, que a mãe defende essa filha com unhas e dentes, dizendo que tinha certeza que a filha não teria feito nada pros netos. A irmã dela também diz a mesma coisa. Ela tinha um irmão, gente, chamado Alex Cox, que ele era totalmente também do lado deles, como se ele estivesse ali. Ele inclusive casa com uma mulher que também é da igreja deles, né? E tinha mais um casal que também era totalmente ali do lado deles. Ou seja, eles iam sobreviver e as outras pessoas tinham que ser mortas como zumbis. Gente, uma fala tão louca que eu não vou nem saber repetir. Bom, o que essa gente toda faz, esse Alex, por exemplo, vai matar, dizer que foi legítima defesa, o ex-marido dela. Isso a gente descobre que talvez ela tenha feito pra ficar com o dinheiro de indenização que seria do seguro dele. Mas ele já tinha mudado o beneficiário. Ela receberia $1 milhão e ela acabou se dando mal. Acho que ela fica com uma pensão de $4 mil, se eu não me engano. Eles então matam a Tammy, que é a esposa, ainda a esposa do tal do Chad, que é lá, né, o demonão. E aí eles matam ela e 13 dias depois eles estão se casando num Havaí, sei lá, num lugar lá de praia que tem. E aí que começa toda essa questão de irem atrás, de procurarem. Aí mentem que o filho tá com uma amiga e o filho não tá com a amiga. Eu não entendi direito se esses avós, na verdade, acho que eram só do JJ, não eram da menina também. Enfim, gente, é uma confusão, era tanto marido, tanto pai, que eu já tô perdida aqui. Mas a verdade é que essa mulher ajudou ou matou essas duas crianças, que foram encontradas no quintal da casa onde eles moravam, né, numa cova rasa. Então o irmão acabou não sendo preso, surrealmente, e disse que era legítima defesa, deu 5 tiros no cara, não sei por que não foi preso, mais uma falha aí da justiça americana, da polícia, da investigação total e tal. Ele acabou morrendo de causas naturais. Acontece que a mulher, que também foi causas naturais, não foi tão natural assim, eles começaram a descobrir. Mas aí, uma coisa que a gente sente muita falta, né, nesse documentário, né, de 3 episódios, é que a gente não tem ali como foi cada morte, porque ele ainda tá em investigação e isso é sigilo, segredo de justiça. Então eles não podem dizer, mas as duas acusações pedem a pena de morte para ambos. Nesse local, então, acho que é Idaho, que é onde eles estão sendo acusados, autorizada a pena de morte para casos como esse. Se eles vão ser julgados dessa forma ou não, a gente não sabe. Isso aconteceu em 2019, eles tiveram alguns julgamentos durante, né, o ápice ali da pandemia, e agora, então, em janeiro, fevereiro de 2023, vai ter o grande julgamento. Essa história toda passou na televisão lá dos Estados Unidos, foi um caso que foi muito comentado, né, a gente fica com muita pena, principalmente do Colby, né, que perdeu os 2 irmãos e que tem uma mãe que é assassina dos 2, então, assim, na cabeça dele isso né, uma coisa absurda, dói demais. E a gente vê numa cena muito bonita onde ele vai até a praia com a filhinha dele, com a esposa, e ali a gente realmente sente, né, o quão difícil é para aquele rapaz saber que a história da família dele tá marcada para sempre, com uma mãe que matou quem ela deveria proteger. Então é muito cruel a história, mas é muito bem... eu gosto da forma como é feito esses documentários da Netflix, porque ao mesmo tempo que vai mostrando algumas imagens reais ali, né, do dia mesmo que aconteceu, vem os depoimentos, né, dizendo de algum jeito como é que as pessoas pensavam, vem as notícias da televisão, então eles fazem ali uma combinação, né, uma direção muito bacana, é uma montagem muito interessante, que faz com que você fique preso e não consiga parar de assistir até que acabe aí o documentário e passe a letra ali pra gente entender o que aconteceu. Bom, é isso, eu achei excelente. Se vocês assistiram, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo, e fica aí a minha dica pra vocês, que é muito bom esse documentário. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.